Cara, o futebol brasileiro é uma máquina de moer profissionais. Sobreviver no futebol brasileiro é pra poucos. Vamos falar bem a verdade, mano. Eu quero trazer uma reflexão aqui pra vocês. Vai deixando o like, já vai deixando o hype aqui. Tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tem lives todos os dias. Hoje eu quero fazer um paralelo com o Flamengo, que vocês sabem muito bem o que aconteceu, né? O Flamengo foi vice-campeão da Recopa, perdeu pro Lanús. Olha só a fase que está o Flamengo, que loucura, mano. E eu acho que dá pra gente trazer uma boa reflexão sobre isso. Já vou querer saber a opinião de vocês, tá bom? É muito importante aqui pro nosso debate a opinião de vocês, ó. Eu até postei isso aqui, ó. Flamengo da melhor defesa do Brasil em 2025 virou uma peneira em 2026. Tomou 4 gols do Lanús, 4 que valeram, né? Porque teve mais 2 aí que por pouco foi impedido, né? Perdeu 2 títulos, foi vazado em 12 das 14 partidas. Cara, assustador. O Flamengo de 14 partidas até agora tomou gols em 12. A defesa virou uma peneira, tá tudo dando errado. E o que mais me chama atenção é como Felipe Luiz, que era o grande prodígio, o melhor técnico do Brasil e blá blá blá. Hoje ele tá sendo questionado lá e ele tá se tornando um cara intragável pros próprios flamenguistas. Vocês vão ver as redes sociais dos flamenguistas, das mídias que cobrem o Flamengo e tal, a galera já tá de saco cheio do Felipe Luiz, mano. Cara, os caras foram campeão da Libertadores faz 2 meses. Pouco mais, 3 meses. Em cima da gente, né, inclusive. Pô, em 3 meses tudo isso desmoronou. E aí que vem essa reflexão sobre o futebol brasileiro ser uma máquina de moer profissionais. E o quanto eu quero trazer essa reflexão pro Abel, mano. Pro Abel, que tá aqui há 5 anos, tá caminhando pro seu 6º ano. E querendo ou não, ele sobrevive. Querendo ou não, com todas as nossas críticas, já eu vou falar de Abel. Lá vem a galera, ei, você é pano do pardal. Não, aqui o nosso debate não é sobre ser passapano, ser amendoim, ser isso, ser aquilo. Aqui eu quero fazer um debate um pouco mais cabeça de futebol, tá? Então tira seu preconceito, sua raiva, enfim, tudo que você tiver no coração aí, vamos tentar falar de futebol. Primeiro, pra gente começar essa reflexão, eu vou trazer essa fala aqui do Felipe Luiz na coletiva. Eu tô pegando o corte da TNT porque eu vou trazer 2 comentários de 2 flamenguistas da TNT, tá? Que é o Wallace Borges, monstro sagrado, que é um baita comentarista, não é só porque ele é flamenguista, tá? Mas, enfim. E a Monique Daniela, eu acho que ela é flamenguista, né? Ela cobre o Flamengo, mas ela tem uma postura bem de quem é flamenguista. Eu acho que ela é, não tenho certeza, nunca vi ela falando sobre isso. Ela é a correspondente de Flamengo lá na TNT. Mas vamos ver aqui o que disse o Felipe Luiz após a derrota pro Lanús. Não, mas eu sinceramente acho que fizemos um grande jogo na minha visão. Cometemos um erro. A cara do Ricardinho. Mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário, o adversário praticamente não passou o meio campo. E foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali para até tomar o 2-2, porque a gente foi muito superior. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal, mas é a sensação. Eu senti que os jogadores deram tudo que eles tinham dentro do campo, que eles correram, eles fizeram o máximo que eles podiam, e no futebol o resultado a gente não controla. E é um estado de ânimo, um estado de confiança, não estamos no nosso melhor momento nesse quesito, e mesmo assim o time competiu o máximo até onde pôde, e nada, mas também quero parabenizar o Lanús pela conquista merecida dessa Recopa. Foram justos vencedores, e o futebol consiste nisso. E aí, vamos lá. Bingo do Felipe Luiz, tá? E aqui eu repito, não tô aqui para defender Abel Ferreira, tô aqui para fazer uma reflexão sobre o quanto o futebol brasileiro, o ecossistema do futebol brasileiro, ele é cruel com os profissionais, mano. E agora pega toda essa fala do Felipe Luiz e transporta para Abel Ferreira falando isso após perder um título em casa pro Lanús. Péssimo Lanús. Meu Deus, é pardal, é frase de coach, só faltou falar de caráter, né? E, cara, lunático completo. Quando a gente olha pros números do jogo,
É óbvio que o Flamengo teve, cara, é muito óbvio que o Flamengo teve muito mais posse de bola. O Lanús se defendeu, é normal. Só que, ó, 4 grandes chances contra 3, não é uma diferença assim tão bizarra. 20 finalizações que foram convertidas em 4 grandes chances. O Lanús de 9 finalizações converteu 3 grandes chances. Então, querendo ou não, óbvio que o Flamengo teve um volume muito grande. É óbvio. 807 passes. É óbvio. Só que aí você vai ver os passes longos, são quase 60 passes longos. 44 cruzamentos. É um time que basicamente ficou cruzando bola, cara. Ficou lançando bola. Não tem jogo por dentro, não tem triangulação. Pouco conseguiu criar. Foi um jogo que a gente viu, o Flamengo criou poucas chances, cara. Tinha volume, porque é um time muito superior ao Lanús, mas muito, extremamente melhor que o Lanús. Mas ficava girando bola, um jogo soço do Flamengo. E aí, quando o Felipe Luiz fala isso, parece que a gente é idiota. E aí, onde que tá? Ó? Eu trouxe aqui um ponto que aí eu quero já fazer esse comparativo com o Abel, tá? Vocês vão entender onde eu vou chegar. Olha o comentário do Wallace Borges, cara que eu gosto pra caramba, tá? Um dos melhores que tem aí na mídia, sobre Felipe Luiz. Uso uma referência que o Flamengo era alguém que era muito saudável em 2025 e começou 2026 com dor de cabeça, pontada no coração, gastrite, piriri, febre, um monte de... não tá legal. Tô brincando, tô bem. O Flamengo tem todos os sintomas possíveis de alguém que está doente, fisicamente. E ele chega no médico, o médico se chama Felipe Luiz, e o Felipe Luiz já fala, olha, saúde tá a milhão, hein? É questão de tempo, a gente vai resolver, tá ótimo, calma. Volta pra tua casa que vai dar tudo certo. O Felipe me parece extremamente perdido na primeira crise dele. Completamente perdido. As coletivas do Felipe Luiz, estava falando com o Marcelo aqui antes, o Felipe era um cara que falava de futebol quando o time ganhava e agora parou de falar de futebol, só fala de coisas absolutamente genéricas e tenta convencer que a gente é burro. Quem viu o jogo do Flamengo ontem não é burro. A declaração dele é pra otário. O Flamengo não jogou absolutamente nada ontem. O Flamengo jogou 44 bolas na área, mais 59 passes longos. O Flamengo tomou uma decisão ontem, 103 vezes em 120 minutos, o Flamengo tomou a decisão de fazer um passe que não seja um passe curto. Quase uma vez por minuto. Quase uma vez por minuto e o Flamengo teve 75% de posse de bola. Isso é alguma coisa, é relevante para os números do Flamengo. E ontem ganhou com 2 pênaltis só na empurrância. Não tem. O Flamengo ontem não fez por onde ganhar no tempo normal e eu tô muito tranquilo. Felipe ainda, mais uma declaração para otário na coletiva ontem. Que é, se tivesse ganhado ninguém estaria falando. Não é verdade. Durante o jogo, eu posso falar por mim, Ricardinho e Enio Ricanello, que estávamos aqui. Meu parceiro Enio Ricanello, tá? Já comentei vários jogos com ele no Link Sport Clube. Ele tá narrando muito na TNT. Só pra fazer esse adendo aqui. Monstruoso, cara. Fico muito feliz com o sucesso dele. Ele é monstruoso. A gente já dava porrada no jogo do Flamengo durante. O Flamengo tava 1-0 contra, porrada. 1-1, porrada. Virou o jogo, eu falei aqui. O Flamengo vira o jogo jogando muito mal. Ganhou 2 pênaltis o Flamengo ontem. Ganhou 2 pênaltis. Ganhou 2 pênaltis. Então o fato é, o Flamengo era um corpo, um ecossistema saudável no final do ano passado, que vem pra 2026 doente. É um time... Perfeito. Aí ele vai fazer as análises. E vocês estão entendendo? Substitui o nome Flamengo por Palmeiras. Substitui o nome Felipe Luiz por Abel Ferreira. Vocês iam ver a mágica acontecendo. O time que decide 103 vezes esticar a bola. É só chutão e cruzamento. Tem posse de bola, mas não consegue criar. Tá fazendo gol porque achou o gol. Não tá criando o suficiente. Vai pra coletiva, o seu técnico começa a falar de tudo menos do jogo. Não parece que a gente tá falando de um tal de Abel Ferreira? Olha só que curioso. Tudo isso tá acontecendo agora com o atual campeão brasileiro da Libertadores há 3 meses atrás. Felipe Luiz, o grande prodígio, e o Flamengo. Olha essa reflexão que a gente precisa fazer. Isso não é uma percepção só do Wallace, não. Eu trouxe aqui... Mas eu quero trazer também o que disse a Monique Danello, que é a pessoa que tá sempre nas coletivas dele, né? Que é a repórter da TNT voltada pro Flamengo, né? A setorista. Se liga só. Então, a sensação que eu tenho, conhecendo o Felipe e a forma como ele conduz as coisas, é que, exceto aquele episódio do Pedro, que eu acho que foi algo que chegou no limite do limite ali, o Felipe não é um cara que bota muito na conta dos jogadores. Eu tava ouvindo tudo que vocês estavam falando aqui antes, e eu concordo com o que você disse, né, Ricardinho, que não dá para ter esse tipo de declaração para tentar fechar com o grupo, né? Eu acho que tem como ele falar que o time não foi bem,
de repente colocando na conta dele mesmo e não colocando na conta dos jogadores. Mas a minha percepção é que o Felipe é um cara que ele tenta não externar tanto coisas que estão acontecendo internamente, ou que ele tenta blindar ao máximo o grupo ali nas coisas que ele fala. A boa e velha cortina de fumaça, né? A gente já ouviu esse termo aqui. E aí, em determinado momento, ele começa a fugir da análise do jogo que ele fazia tão bem feita e que ele era tão lúcido e sempre foi muito elogiado por isso. É isso. Tinha coletivas excelentes e agora só fala abobrinha. Só tá falando merda. Vamos falar bem a verdade? E aí onde eu quero trazer essa reflexão. Ei, calma aí, doidão, que o vídeo já continua. Você curte fazer compras do Mercado Livre e você curte mantos do Palmeiras? Então confere aqui os produtos que eu deixei destacado nesse vídeo. Compra o seu manto do Palestra, que você, além de adquirir um produto que vai chegar aí na sua casa, você ajuda o meu trabalho. Dá uma moralzinha, tá? Toca aí em conferir produtos e continua o vídeo. O futebol é uma verdadeira máquina de moer profissionais, né? O Felipe Luiz, que era o grande prodígio, o grande técnico, agora é extremamente questionado, e tudo bem porque os resultados não estão vindo e tudo mais. Só que olha como a postura dele nas coletivas mudou. Ele era um cara que era, dava aula de coletiva, todo mundo elogiava, e aí muita gente comparava com o Abel, né? O Abel é insuportável na coletiva, o Felipe Luiz é tão da hora, e agora o Felipe Luiz tá insuportável, tá dando um monte de desculpinha, tá falando um monte de abobrinha, os próprios flamenguistas estão de saco cheio das coletivas dele, e não parece um certo técnico português aí que a gente conhece, porque é muito simples, cara. Quando o cara tá exposto a muita cobrança, ao ecossistema do futebol brasileiro que é pesado, é difícil sobreviver no futebol brasileiro. Quantos trabalhos de longevidade a gente vê assim, como é o do Abel? E aí você pode questionar, a Leila segura ele demais, porque é o cara que é o escudo dela. Enfim, você pode questionar o que for, eu não tô querendo aqui defender o Abel, mas a questão eu quero defender a forma como colocam as coisas pro palmeirense, e o palmeirense muitas vezes compra a ideia da mídia tradicional e das mídias clubistas de outros clubes que entram na mente da nossa, e a nossa própria mídia compra. Porque venderam uma ideia de que o Felipe Luiz era o técnico perfeito, das coletivas perfeitas, de que o Abel era um insuportável, ranzinza, chato, que não fala de futebol. E eu me lembro muito bem que as coletivas do Abel eram excelentes, eu gostava de assistir, porque eu aprendia muito, não só sobre futebol, ele falava muito de jogo, ele falava muito das filosofias dele de vida, que eu sempre gostei muito, e agora parece papo de coach, porque a gente já se desgastou com o Abel. A gente já se desgastou. Só que esse desgaste, ele se inicia depois de 2020 na Libertadores. Começa um desgastezinho ali porque o Palmeiras vai mal em 2021, né? Tem eliminação pro CRB, mas logo ele dá a volta por cima, toma mais uma Libertadores, toma brasileiro, toma outro brasileiro em 2023, e depois começa um certo desgaste, depois de 3 anos de Abel. Depois de 3 anos de Abel, onde você tinha críticas ali pontuais, mas tá tudo certo, é o Abel. Depois disso, a partir de 2024, começa uma crítica um pouco mais pesada, uma até divisão da torcida em relação a fora Abel e fica Abel, que eu sou extremamente contra isso. Vocês sabem a minha opinião sobre ele ser um técnico limitado, mas enquanto ele for técnico do meu time, eu não vou ficar cagando na cabeça dele. Eu prefiro fazer análise de futebol do que ficar fazendo militância para pró-técnico ou contra-técnico. Mas enfim, a questão olha a situação do Felipe Luiz. Ele se tornou extremamente chato, azedo. Tudo que a gente fala do Abel, o Felipe Luiz também se tornou. Em 1 ano de Flamengo, em 1 ano de cobrança. Por causa de um momento curto. O cara que era campeão da Libertadores e brasileiro há pouco tempo atrás. E aí a mídia te vendeu uma ideia de que é só o Abel. O Abel é insuportável. O Felipe Luiz é o perfeito. O Abel não fala de futebol. O Felipe Luiz dá aula de tática. O Abel não assume nada, é lunático. O Felipe Luiz é super sincero. E agora a gente tá vendo o Felipe Luiz indo pelo mesmo caminho. Será que o problema era o Abel? Será que o problema era o Felipe Luiz? É óbvio que não é. O cara tá exposto a isso. O futebol brasileiro tira o pior de você, cara. Como pessoa, às vezes como imagem, porque te desgasta. Isso é normal. Mas te venderam uma ideia de que Abel Ferreira é o vilão. Porque, obviamente, ele é um cara que a gente pode questionar, e eu que questiono demais a qualidade do jogo do Palmeiras muitas vezes, mas é um cara que sempre entrega o quê? Competitividade. Se tem um time que briga todos os anos, é o Palmeiras, e que vai brigar esse ano de novo, a gente não sabe se vai ganhar, mas pra eles isso incomoda.
Pra eles isso incomoda. Pô, ter o Palmeiras ali sempre no cangote. Uma hora ou outra o Palmeiras ganha. O Palmeiras disputar tudo que disputou ano passado de novo, esse ano vai beliscar alguma coisa. Isso é normal. E pra eles incomoda. Mas eles entendem que há esse desgaste entre torcida do Palmeiras e Abel Ferreira, que virou vidraça, e aproveitam pra criar esse caso de que Abel é o problema e que o Felipe Luiz é o modelo, pra aproveitar desse sentimento do torcedor que já tá desgastado de uma relação longa e que relações longevas, principalmente aqui no Brasil, a gente não sabe lidar com isso. A gente começa a lembrar de coisas do passado toda vez, né? O Abel erra em 2026, mas em 2023 ele não escalou o Endrick. É sempre buscando coisas do passado, né? Quantas vezes na sua vida você não passou por isso? De alguém, você tá numa discussão e alguém lembrar um podre seu antigo pra te atacar? O brasileiro é assim, cara. O ser humano é assim, mas o brasileiro é muito assim. E eu não tô questionando, eu não tô criticando, não tô dizendo que vocês estão errados em serem assim. Muitas vezes eu também sou assim também. Apesar de eu tentar ser um pouco mais racional às vezes nas minhas análises, mas é normal, é um comportamento instintivo nosso. A questão é, a gente tem esse instinto e eles se aproveitam disso pra jogar a crise aqui dentro da nossa própria torcida, para que a gente se divida, porque aí se a gente se dividir, eles vão nos conquistar. É assim que funciona. Isso aí é a história da humanidade, não tô falando de futebol não, mas se você quiser refletir dessa forma, eu te convido a pensar um pouco. E aí, por que eu trouxe essa reflexão do Felipe Luiz? Porque Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, e o Mar Calmo nunca existiu pro Palmeiras nessa era Abel, cara. Logo depois da primeira Libertadores, já eliminação pra CRB e tudo mais, volta por cima. Depois de alguns títulos, tivemos mais um mar turbulento em 24 e 25. 2026 a gente vai dar a volta por cima? Eu não sei. Mas, ao que tudo indica, vai ser um ano melhor. É um Palmeiras que, apesar de muitas críticas, porque a galera já tá de saco cheio e traz a análise do ano passado pra esse, e eu acho que isso acaba poluindo a análise da galera. Se a gente for fazer o recorte de 2026, Palmeiras, no momento que eu tô gravando esse vídeo, vem de 5 vitórias seguidas, líder do brasileiro, tá aí no semifinal do Paulista, depois de ter vencido todos os clássicos na primeira fase. O time titular tá invicto nesse ano, as derrotas foram com o time reserva. O ano tá sendo bom. Eu acho que vai ser um ano vitorioso, vamos ver. Mas eles colocam essa crise no torcedor, aproveitam dessa divisão do torcedor para que a gente continue se dividindo e que mesmo nos momentos em que o Palmeiras vença, eu entro na live dos meus amigos, aí a minha nem tanto, tá? Porque o meu chat é bem educado, mas eu entro na live de uns amigos que não são tão radicais igual eu, de banir a galera mal educada. Aí, pô, tem um monte de gente mal educada. Pô, Palmeiras ganha, o cara não é feliz. Palmeiras ganha, mas tá tudo ruim. Será que tá tudo ruim mesmo? A gente olha lá pro Flamengo, os caras estão passando por um período turbulento que podem dar a volta por cima. Espero que não, mas estão passando por um período turbulento. E a imagem do Felipe Luiz tá bem parecida com a imagem que a gente tem do Abel nesse momento, de ser chato, de não dar entrevista boa. E será que o problema é o Felipe Luiz? Será que o problema é o Abel? Ou será que o problema é o futebol brasileiro que desperta o pior dos profissionais? E aí a gente tem essa percepção ruim deles. Felipe Luiz dava aula de coletiva até pouco tempo atrás. O Abel também dava aula. Será que o problema era só o Abel? Pensa nisso, mano. Pensa nisso. Quero saber a sua opinião. Reflete aí sobre isso. E também deixa aí seu palpite para Palmeiras e São Paulo no domingão. Estaremos ao vivo aqui, pré-jogo, pós-jogo. Fechou? Lives todos os dias aqui. Se você não conhece meu trabalho, te convido a se inscrever. Deixar o like, o hype, a sua opinião. Que o debate aqui é sempre muito saudável e sempre muito cabeça. Fechou, rapaziada? Tamo junto e avante palestra.